Bem, nós chegamos ao nono conselho para revolucionar o seu casamento. Lembrando sempre da primeira aula, do primeiro conselho, o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Então, ouvir os conselhos, isto é muito importante para que você possa absorver as ideias, entender os conceitos da Bíblia Sagrada e, mais relevante do que ouvir, é colocar em prática. Jesus nos disse, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Para este conselho, não deixe o seu casamento morrer. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Mais um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade, ou herança, ou fazenda? E ela disse sim, foi portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. O que mata um casamento? Quais atitudes podem levar um relacionamento conjugal à sepultura? Seu casamento, ele está a caminho de uma vida e vida em abundância, ou o destino dele é a morte? Casamento é um processo. Ou você está num processo de casamento diário, ou em um processo de descasamento diário. É uma construção. O casamento é uma obra de arte que nós vamos esculpindo com nossas decisões diárias. Eu falei aqui no curso sobre finanças, sobre sexualidade, sobre os principais inimigos do relacionamento, como a internet, a pornografia, a infidelidade conjugal. O certo é que temos inúmeros inimigos e temos inúmeras razões para que um casamento venha a falecer. O texto que eu li, ele nos traz algumas coisas, características, decisões de um casal que fez com que eles morressem dentro da igreja. O que faz com que um casal, cujo pastor é Pedro, no Novo Testamento, venha ter um fim tão trágico no altar, ofertando na igreja? Atos dos Apóstolos me revela uma igreja que tem tudo em comum. Uma igreja que vive uma experiência sobrenatural. No capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, há a escolha de outro apóstolo, há algumas orientações, e você percebe que a promessa de Jesus de que o Consolador viria está ardendo no coração dos seus discípulos. O fato é que no capítulo 2, os 120 estão reunidos num lugar, e aí vem a descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, a manifestação através do batismo com o Espírito Santo. A partir de aí, então agora a igreja vai tomar um novo rumo. No capítulo de número 3, você então percebe Pedro
e João a caminho do templo, e na porta da entrada do templo, ali na entrada da Porta Formosa, você vê e você lê acompanhando a cura de um paralítico. Pedro prega a palavra, são milhares de pessoas que se convertem, e você percebe que o crescimento não é só qualitativo, é quantitativo. No capítulo de número 4, a Bíblia nos revela que as pessoas estavam trazendo tudo o que tinham à igreja. Os irmãos tinham tanto desejo de que os outros irmãos estivessem bem, que eles vendiam tudo e levavam à igreja, porque eles desejavam ter uma vida comunal. Para terminar o capítulo 4, Dr. Lucas, o escritor, ele vai nos dizer de um homem chamado Barnabé. Barnabé é da tribo de Levi, de uma pequenina ilha chamada Chipre. E a Bíblia vai nos dizer que Barnabé era extremamente generoso. E assim como toda a igreja fazia, Barnabé também vende tudo, leva aos pés dos apóstolos, para que outros irmãos também pudessem desfrutar ou não terem falta de nada. Não é ordem, não é compulsório, era algo que o Espírito Santo compungia, inspirava no coração das pessoas, e eles faziam voluntariamente. Quando entra no capítulo 5, a frase que Lucas usa, ou a palavra que ele usa no capítulo 5 é entretanto. Portanto, um certo casal ou um certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira. Ou seja, neste contexto, o que a Bíblia está dizendo, entretanto, entre o que estava acontecendo, no meio disso tudo, nesta vida comunal, em comum, de comunhão, de crescimento, um casal toma uma decisão errada em casa e morre dentro da igreja. Em uma época onde o Espírito Santo estava atuando de maneira positiva, maravilhosa, efusiva, a igreja está cheia, as pessoas são batizadas, as almas se convertem. Entretanto, ou seja, no meio deste contexto, um casal toma uma decisão ou algumas decisões erradas que levam eles à morte. E é isso que eu quero analisar com você neste conselho. Não deixe o seu casamento morrer. Porque a maioria das vezes acreditamos que o diabo, o inferno se levantou contra a nossa relação conjugal. Só que às vezes não é o inferno, não é o diabo. Nossas atitudes erradas. Talvez estamos tomando caminhos errados, tomando decisões erradas, que podem estar construindo ou destruindo o nosso relacionamento. A primeira coisa que eles fizeram de errado, e eu queria que você observasse no texto, porque isso é relevante para nós aprendermos, qual foi o primeiro erro de Ananias e Safira? A Bíblia diz que um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles venderam tudo o que tinha. Eles não estão fazendo uma troca pequena. Eles não estão fazendo um negócio simples. Venderam tudo. Qual é o erro deles? Não pediram conselho para ninguém. Não se toma uma decisão séria sem procurar uma orientação, quer seja pastoral, espiritual, médica, financeira, porque alguém perto de você sabe o que você não sabe, tem o que você não tem e já aprendeu o que você ainda não sabe. Ananias e Safira têm como pastor Pedro. Se eles procuram Pedro e dizem, pastor Pedro, nossa decisão é vender tudo e entregar na igreja, tenho convicção disso. Pastor Pedro, apóstolo Pedro, lhes diria, qual é uma motivação do coração de vocês? Por que querem fazer isso? Vamos conversar mais a respeito disso. Tomaram uma atitude precipitada, venderam tudo e não pediram conselho para ninguém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 11 e 14. Na multidão de conselheiros há segurança. No mesmo livro, Provérbios 15 e 22, Salomão escreve, onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24 e 6, na multidão de conselheiros está a vitória.
A pergunta que fica é: com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Cometemos dois erros graves. Em geral, um dos erros é compartilhar tudo com qualquer pessoa. É compartilhar segredos de casa, segredos do casamento com qualquer pessoa. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Com quem você compartilha os segredos do seu coração? O primeiro erro talvez seja esse: compartilhar tudo com todo mundo. O outro erro seria o de Ananias e Safira: tomar decisões sérias sem compartilhar nada com ninguém, sem comentar com alguém, sem procurar um conselho. E isto é muito sério. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, tem uma história interessante. O profeta Eliseu, ele realiza alguns milagres nesse capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Você pode conferir depois que no final do capítulo, Eliseu é reconhecido como homem de Deus por uma mulher. Ela já tem um marido velho, já idoso, mas todas as vezes que ela vê Eliseu passar pela sua cidade, ela sempre o reconhece como um homem de Deus. Ela é da cidade de Sunem, por isso a Bíblia chama ela de sunamita. Uma mulher que não tem filhos, o marido já está velho, mas ela decide fazer um quarto para Eliseu. E aí ela explica ao marido por que quer fazer um quarto para outro homem dentro da sua própria casa. Ela diz porque a palavra de Deus na boca dele é verdade. Olha que testemunho extraordinário a respeito do profeta. Ela faz um quarto, coloca alguns itens que não vem ao caso, não é a parte da minha palavra. O certo é que Eliseu se sente realizado, honrado com aquele quarto. Eliseu então agora decide abençoar aquela mulher. Através de Geazi, os dois conversam e percebem que ela não tem filhos. Então Eliseu ora, ela tem um filho e isso vai alegrar o coração daquela mulher. Quando o garoto completa 12 anos, ele fica doente. Uma dor de cabeça muito forte. E aí ele está doente e a Bíblia diz que ele estava trabalhando com o pai no campo, ele volta para casa e o menino morre. Morre no colo da mãe. A mãe, então, pega o garoto, leva no quarto do profeta Eliseu, que é o altar que ela erigiu para honrar o profeta, coloca o menino na cama de Eliseu, no quarto que ela preparou em casa, coloca o garoto na cama de Eliseu, e a Bíblia diz uma frase que eu acho interessante, e é aqui que eu quero chegar. Ela vai albardar um jumento, organizar tudo para ir atrás do profeta. Só que ela diz assim, a Bíblia diz assim, e quando ela saiu do quarto, a Bíblia diz assim: e fechando a porta. E fechando a porta. Sabe por quê? Nem tudo que está morto na sua casa, todo mundo precisa saber. Nem tudo que está apodrecendo na sua cama, nem tudo que acontece, que se passa na sua cozinha, no seu quarto, na sua vida, todo mundo precisa saber. Nós precisamos mais fechar a porta. Fechar a porta dos lábios, fechar a porta da rede social, evitar compartilhar segredos da nossa casa com qualquer tipo de pessoa. Essa mulher foi sábia. Ela fecha a porta. Ela vai atrás de Eliseu. Quando Eliseu a vê de longe, envia Geazi para que Geazi vá até onde ela estava. Geazi faz 3 perguntas que são as mesmas perguntas que Eliseu faz. Não há coincidências na Bíblia. Geazi diz: vai bem contigo? Ela disse: tudo bem. Vai bem com o teu marido? Ela disse: também está bem. E com o teu filho? Ela disse: está tudo bem. Eu não quero falar com você. Eu quero falar com Eliseu. Quando ela chega ao profeta, Eliseu faz as mesmas perguntas. Vai bem contigo? Vai. E com o teu marido? Tudo bem. Como está o seu filho? Ela disse: morreu. Aí ela abre o coração, vão conversar sobre isso. E por que ela não conversou e explicou a Geazi? Porque Geazi não resolve. Porque Geazi não deve saber, ver ou estar aonde não deveria estar. A prova é que Eliseu entrega o cajado dele para Geazi e ele vai até o quarto. Geazi entra onde não deve, faz o que não deve, vê o que não deve e o garoto permanece morto. Quando Eliseu entra, o milagre acontece. Quem entra na sua casa?
Quem entra na sua vida? Quanto custa para entrar no seu casamento? Você precisa sim não cometer o erro de Ananias e Safira que ficaram calados. Você precisa procurar ajuda sim. Não procure ajuda de quem não tem condições de te ajudar. Tem caráter, tem vida com Deus, tem integridade, tem experiência, vai guardar segredo, rasgue a sua alma. Converse, compartilhe e procure orientação para o que você está vivendo. Se essa pessoa não tem, não faça. Mas não seja como esse casal que não procurou ajuda de ninguém. Eu posso estar falando com você, homem, que tem sofrido de disfunção erétil, problemas hormonais, tantas outras coisas, a sua relação sexual não está prazerosa, você está tendo dificuldade na sua vida financeira, mas infelizmente não tem coragem de compartilhar com ninguém. Não é abrir a casa para Geazi, não é revelar segredos para quem não tem condição de te ajudar, não. Você vai colocar na sua casa homens ou mulheres de Deus, gente que pode te estender a mão, te trazer um socorro e abençoar você. Esse casal morreu por falta de conselho. Esse casal morreu porque não procurou ajuda. O primeiro erro deles foi não pediram conselho para ninguém. O segundo erro deles é que eles fizeram um acordo com um propósito errado. Fizeram um acordo com um propósito errado. O pastor Pedro, que recebe Ananias, depois recebe Safira, ele reclama, ele diz, por que vocês dois fizeram um acordo para mentir ao Espírito Santo? Interessante que aqui nesse curso nós já ouvimos um conselho a respeito de acordo. Não dá para andar de mãos dadas em direção contrária. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um acordo ele é fundamental. Ou seja, Ananias e Safira estão bem melhor do que alguns casais. Porque esse casal está em casa, sentado, discutindo finanças, conversando a respeito de assuntos importantes para a família. Ananias e Safira entraram em acordo. Acordo é fundamental. Acordo é fundamental. Tem que entrar em acordo. O erro deles é que eles entraram num acordo com um propósito errado. O propósito, o objetivo é equivocado. Está no texto. Pedro disse, vocês entraram num acordo para mentir ao Espírito Santo. Vocês não mentiram para mim. Estão tentando mentir para Deus. Escute, eu disse isso na aula de sexualidade. É permitido tudo entre quatro paredes? Eu vou aconselhar casais, eu ouço isso, eles dizendo, pastor, mas eu e a minha esposa concordamos. Ora, concordar a respeito de um assunto não significa que está tudo certo. O primeiro fundamento são as Sagradas Escrituras. O que a Bíblia me diz? O que a palavra de Deus me revela a respeito da decisão que eu quero tomar? Porque não adianta eu tomar uma decisão baseada num acordo dentro de quatro paredes, eu e o meu cônjuge, porque se ligardes na terra, será ligada no céu. Eu não posso isolar textos. Eu preciso viver debaixo dos princípios da palavra. Há um fundamento, há um alicerce sobre ele. Eu preciso edificar a minha casa. A Bíblia Sagrada tem instruções para todas as áreas da sua vida. Posso ou não posso? Devo ou não devo? O que a Bíblia diz? Quais são os princípios? Porque todo acordo, ele deve ter um propósito correto. Um propósito acertado debaixo da vontade de Deus. Porque senão vamos colher frutos amargos, terríveis de uma decisão precipitada. Como esse casal. Fizeram acordo? Sim, fizeram acordo. O acordo é importante, extremamente importante. Mas o acordo, o próprio pastor Pedro disse no texto de Atos capítulo 5. Vocês fizeram um acordo, mas o acordo está errado. Deus não pode abençoar uma decisão do casal se essa decisão não estiver pautada nas Escrituras. Pastor, como que eu vou descobrir a vontade de Deus se a Bíblia não fala? Os conselhos, lembra dos conselheiros? Lembra dos conselheiros que eu acabei de falar? E na Bíblia Sagrada. Alguns evangélicos dizem assim,
Mas Deus não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, pare de reclamar que Deus está em silêncio. Deus ainda fala através dos princípios das Sagradas Escrituras. Você tem que saber se esta é a vontade de Deus. 11 de setembro. 11 de setembro. Homens com facas de pão conseguiram lançar aviões nas Torres Gêmeas do World Trade Center, nos Estados Unidos, ali na ilha de Manhattan, em Nova York, e também avião no Pentágono e outros que você já sabe da história. E aí, quando tudo aquilo aconteceu, não só os Estados Unidos, mas o mundo entrou em polvorosa. Os jornalistas efervesceram, ficaram todos desesperados e eles procuraram o pastor Billy Graham, para que ele pudesse trazer uma resposta. E eles queriam saber por que Deus permitiu algo tão trágico numa nação evangélica, numa nação com tantos cristãos, com tantas igrejas. Billy Graham estava internado, não conseguiu descer para atender os jornalistas com a pneumonia grave. Então a sua filha, orientada por ele, desce ao saguão do hospital. Os repórteres rodearam a filha de Billy Graham e fizeram a seguinte pergunta: onde Deus estava quando as torres caíram? Ela citou alguns itens, eu não lembro de todos, mas ela citou alguns dizendo: Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós autorizamos o casamento homoafetivo aqui no nosso país. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós autorizamos e liberamos as drogas aqui no país. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. E ela foi citando, quando ela terminou, creio que 14 ou 15 itens, ela olha para os repórteres e faz a seguinte pergunta: nós expulsamos Deus do país e agora nós queremos saber, cadê ele? Fazemos as mesmas coisas nas nossas decisões pessoais, familiares e conjugais. Esse casal fez um acordo, conversaram, entraram em acordo numa decisão completamente fora da vontade de Deus e colheram frutos terríveis. Acordo é fundamental, mas ele precisa estar fundamentado nas Sagradas Escrituras. A terceira coisa que eles fizeram de errado, e o texto me revela que o verso 2 diz que ele reteve parte do preço. Retiveram parte do preço. Lucas não coloca para nós o valor que foi retido, o valor da fazenda, porque na verdade o interesse de Lucas não é mostrar aqui o valor financeiro, mas o valor moral do que aconteceu aqui. Não tem preço. Não tem a quantidade, não tem o valor aqui. Porque não interessa quanto foi. O que interessa é a motivação deles com relação ao dinheiro, à propriedade, à fazenda. E a palavra aqui é reter. Eles retiveram. O que é reter? É guardar em casa aquilo que não é seu. É colocar em casa o que não deveria estar em casa. Essa palavra reter, ela aparece com o mesmo significado na Bíblia no Antigo Testamento. Josué está em frente de Jericó, está na hora agora de invadir, está na hora de conquistar a terra prometida. Deus promete Jericó, eles dão as voltas em Jericó, você já sabe da história. Na última volta, na sétima volta do sétimo dia, eles gritam, as muralhas caem, mas Deus havia dito: não peguem nada de Jericó. Jericó é como primícia, é tudo do Senhor, não toquem nada. Se alguém pegar alguma coisa, é anátema, amaldiçoado, não peguem. A próxima cidade depois de Jericó era uma pequenina cidade chamada Ai, tão pequena que Josué nem manda todo o seu efetivo. E é interessante que na cidade de Ai, Israel perde a batalha. Josué entra em parafuso. Há uma confusão no arraial. Não faz nenhum sentido, humanamente falando, não é racional você vencer Jericó e perder em Ai. Josué fez o que nós deveríamos fazer em tempo de crise. Ele foi orar. Quando Josué fala com Deus a respeito do assunto, Deus disse: Josué, eu ordenei, não peguem nada de Jericó, é anátema. Alguém pegou alguma coisa em Jericó.
Lançaram sortes e encontraram a tribo, da tribo encontraram a família, da família encontraram a casa, e o nome do homem é Acã. A Bíblia diz que ele escondeu 3 itens. Ele tomou 3 itens de Jericó, e a Bíblia diz que ele guardou debaixo da sua tenda. E a frase que me chama a atenção, que está na Bíblia, é: Acã reteve em casa. Tem coisas que não deveriam estar na sua casa. Tem contatos que não deveriam mais estar no seu celular. Tem vídeos que não deveriam mais passar no seu quarto. Tem muita coisa que nós não podemos reter, porque isso pode gerar morte. Ananias e Safira retiveram o que não era mais deles. Deixaram em casa o que não deveria mais estar em casa. E o destino foi a morte. Isso é sério. É muito sério. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Adão e Eva pecaram. E a Bíblia diz que quem morreu foi Abel. Caim mata Abel. Acã, que eu acabei de citar, comete um erro grave. Só que a Bíblia diz que morreu Acã e a sua família. Coré, Datã e Abirão pecam contra Deus, a terra se abre, não engole apenas eles, mas as suas famílias. O sacerdote Eli cometeu erros e pecados de omissão e conivência e outros. Não morreu só ele, morreu ele e os filhos. Saul pecou contra Deus. Quem morreu foi Jonatas junto com ele. Davi peca, quem morre é o seu filho. Amã fez uma forca para Mardoqueu, mas quem morreu na forca foi Amã e seus 10 filhos. Davi peca, e quem morre é seu filho. Outros pecam, e quem morre é toda a sua família. Isso é muito sério. O que eu percebo pela Bíblia é que quando os pais pecam, os filhos também morrem. Os filhos também podem colher consequências drásticas, assim como Ananias e Safira. Porque o resultado aqui desta mensagem, desta passagem de Atos 5, eu não sei se eles tinham filhos, mas se tinham, ficaram órfãos. E que exemplo os pais deram? Não retenha em casa o que não deveria estar em casa. Não retenha no seu coração rancor, amargura, coisas que não deveriam estar com você. Que nessa aula, nesse conselho sobre não deixar o seu casamento morrer, você preste muita atenção naquilo que tem na sua casa. Será que não está na hora de jogar fora alguma coisa? Será que você não está retendo o que não deveria reter? Como Acã, como Ananias e Safira, como outros? Joga fora. Não deixe na sua vida e na sua casa anátema. Nada que prejudique o seu casamento e o seu relacionamento vale a pena estar com você. Jogue fora. Um outro erro deles, que fez com que o casamento morresse, é que Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Olha que erro grave. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. O apóstolo Pedro, no verso 3, disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Ora, será que Satanás tem acesso ao coração de crente? Satanás teve acesso ao coração de um homem cujo pastor é Pedro? Satanás teve acesso ao coração de um homem que vive no melhor período da igreja, a igreja primitiva, a igreja do batismo com o Espírito Santo, a igreja que vê milagres e conversões de milhares e milhares. Esse cara, ele era membro da igreja do pastor Pedro. E Satanás teve acesso ao coração dele. Satanás tenta ter acesso ao nosso coração desde o Éden. Ele conseguiu através de Eva. Ele desce ao jardim, convence Eva. E aí, quando Deus desce ao jardim, Deus diz: Adão, por que você fez isso? Estou aqui traduzindo. Adão, por que você fez isso? Ele disse: não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Transferindo responsabilidade do sacerdote. Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vai em Eva e diz: por que você fez isso? Aí ela acusa a serpente. Não fui eu, foi a serpente. Deus pergunta para Adão, Deus pergunta para Eva, só que Deus não pergunta nada à serpente. Por quê? Porque seria estranho Deus olhar para a serpente e dizer: enganadora, por que você enganou? Deus não concorda? Deus não aceita, lá em Gênesis, Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente.
O caráter da serpente é o engano. O que Deus não admite e questiona é o fato de Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Porque quando Eva e Adão tomam uma atitude inerente ao caráter da serpente, ela tem acesso ao coração deles. Foi isso que Ananias permitiu, que Satanás tivesse acesso ao coração dele. Quando ele mente, ele abre uma janela no mundo espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Quando você deixa o fruto do Espírito de Gálatas permear a sua alma, ser forjado, gerado em você, são virtudes, são atributos comunicáveis de Deus, inerentes ao caráter de Deus, que invadem você e dominam a sua vida. Agora, quando eu sou dominado pelas obras da carne, Satanás tem acesso ao meu coração, são janelas que se abrem. Eu preciso fechá-las. Eu preciso me policiar. É o que eu disse na outra aula, no conselho sobre os inimigos. Talvez são tão pequenos aos nossos olhos que nós o ignoramos. Não retenha nada que não deve estar em casa, porém, não deixe Satanás ter acesso ao seu coração. Através de um vídeo, através de uma mentira, através de uma grosseria, através de uma palavra, eu já falei sobre a língua aqui, e através de outras coisas que ele tanto insiste em ter acesso ao nosso coração. Não deixe Satanás ter acesso ao seu coração. O quinto erro aqui não é de Ananias, é dos dois. Mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. Verso 3. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo, retendo parte do preço? Uma das coisas que Jesus mais combateu quando estava aqui é a hipocrisia. É fingir ser aquilo que você não é. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Aí eu olho para o texto e eles estão mentindo. Por que eles tomaram a decisão de mentir? Porque o propósito do coração deles está deturpado. Eles estão enganados. A vida era em comum. As famílias vendiam tudo e entregavam na igreja. Qual é o contexto de Atos dos Apóstolos? O que a Bíblia está nos mostrando? Que as famílias eram amorosas, generosas, dispostas. Ou seja, reunidos em congregação, quando alguém chegava e entregava aquela oferta ou doava tudo, todos da igreja tinham a mesma impressão. Esse casal é cheio do Espírito Santo. Essa família é uma família abençoada. Essa família é uma família próspera e generosa. Quando Ananias e Safira perceberam que as famílias eram elogiadas, todas eram celebradas, Barnabé e outros que entregavam, eram tidos por generosos, amorosos, o que eles pensaram? Tanto faz o que nós vamos entregar. O certo é que se nós entregarmos na igreja, mesmo mentindo, vamos guardar a nossa reputação. Vão olhar para nós e entender que somos um casal abençoado, um casal normal, um casal generoso, um casal cheio do Espírito Santo. Então a gente pode mentir, entrega o quanto quiser. O mais importante para nós é que a igreja pense, imagine que nós somos tão bons quanto eles são. Gente que finge, gente que faz de conta. Eu já disse isso aqui no curso. Dorme debaixo do mesmo teto, mas em quartos separados. Finge que está tudo bem. Finge e protege a reputação. Inclusive como Ananias e Safira pagam para isso. Posso te dizer uma verdade? Anote aí. Quem compra reputação vende o caráter. Quem compra reputação, vende o caráter. Eles querem fingir que amam a igreja. Querem fingir amor. E Paulo diz que o amor seja não fingido. Se eles estão tentando fingir amor, é porque não há amor. Porque onde impera o amor, reina a verdade. Quer escrever isso aí? Onde impera o amor, reina a verdade. É muito melhor uma verdade dita do que uma verdade descoberta. Quem compra reputação, vende o caráter.
E o último erro, para eu finalizar aqui, é um erro específico de Safira, a esposa. Sabe qual foi o erro dela? Safira perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ela perdeu a maior oportunidade da sua vida. O verso 7 nos diz assim, Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 7. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ela chega 3 horas depois, vai diante do apóstolo Pedro, e aqui está a maior oportunidade da vida de Safira. Pedro olha nos olhos dela e diz, querida, tudo bem? Vamos contextualizar? A paz do Senhor, irmã Safira, tudo bem? Eu sou o pastor Pedro e eu estou te dando a maior oportunidade da sua vida. Conte-me a verdade. Vivemos o período da graça. Revele-me, abra o seu coração para o pastor. Diga-me a verdade. Por quanto vocês venderam? A Bíblia diz que ela mentiu. A Bíblia diz que ela não aproveitou a oportunidade. Se ela fala a verdade, diz, pastor, estamos mentindo. Pastor, vivemos de aparência aqui na igreja, somos generosos, ofertantes, cantamos, adoramos, mas em casa está um caos, a minha família está uma desgraça, a minha família está indo de mal a pior, o meu casamento não está bem. Se ela aproveita a oportunidade, está diante de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tudo seria diferente. Mas ela não aproveita. Ela desperdiça a oportunidade, mente também, e o fim trágico é a morte. Sabe a frase que me chama a atenção aqui no texto? A Bíblia diz assim, Safira chega 3 horas depois. Olha o que a Bíblia diz, está aqui no verso que eu acabei de ler. Não sabendo o que havia acontecido com seu marido. É triste quando você não sabe o que está acontecendo na vida do seu cônjuge. O marido dela está morto e ela não sabe. Sabia que seu marido pode estar sendo cercado, tentado? Talvez ele esteja quase caindo, já tentou te avisar, mas você não deu muita moral. Quero fazer uma pergunta para você que é homem. Quando você termina de ter uma relação sexual com a sua esposa, ela se sente amada ou abusada? Você não sabe porque você não perguntou. Vivemos uma geração que não tem paciência nem tempo para ouvir e saber o que acontece com o outro. É triste o fato de que uma mulher de Deus vai à igreja e a Bíblia diz que ela não sabia o que havia acontecido com o próprio marido. Seu cônjuge está bem? Vocês estão bem? Quais atitudes você vai tomar a partir desta aula para não deixar o seu casamento morrer? O que você vai fazer para salvar a sua família? Para que os céus celebrem, para que seus filhos desfrutem desse momento, para que outras famílias sejam edificadas através da restauração da sua. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família e ouça este 9º conselho. Não deixe o seu casamento morrer. Vamos para o último, 10º conselho.